A verdade é que todo investidor de longo prazo, né, ou também aí os buy and holders, que é o que a gente prega aqui no canal, quer ter aí na sua carteira as melhores ações, né, para o longo prazo. Isso daí é comum, né, de todos os investidores. Às vezes até acontece de você dar uma bisoiada na carteira de um, de outro, né, ou até mesmo alguém dando uma bisoiada na sua carteira aí para tentar encontrar aquela ação, né, que talvez faça sentido dar uma estudada a mais, pesquisada para ver se faz sentido encaixar também no seu portfólio, né, na sua carteira. Então, com certeza, se você tá aqui nesse vídeo, você já tá com a pulga aí atrás da orelha para saber aí qual foi essa ação que a gente preparou para vocês aí, a melhor growth stock para 2021, certo? Então, mano, sem enrolação, vem comigo aqui até o final desse vídeo para você ver qual é essa ação que o time da Levante preparou exatamente para vocês. Então, simbora, roda essa vinheta. Fala aí, seus jovens! Como é que vocês estão, hein? Bom, eu espero que vocês estejam muito bem, porque hoje a gente vai falar de um assunto de peso aqui muito da hora. A gente vai falar aí sobre a melhor growth stock para você aí pro ano de 2021. Então, mano, ó, sem enrolação, eu já vou começar aqui, vou falar aquela paradinha bem rápida que eu preciso falar para vocês, para me ajudar aí, ó, deixando o seu like, tá? Se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, para você me dar aquela moral para eu crescer aqui com conteúdo e trazer mais informações para vocês, beleza? E também, ó, me segue lá no Instagram @lecubas, combinado? Mano, sem enrolação, porque aqui o conteúdo é de primeira para trazer informação aí para vocês. Então, antes da gente falar, né, sobre qual é a melhor growth stock, a gente precisa primeiro entender, né, o que é uma growth stock, principalmente para quem não sabe. Algumas pessoas com certeza que vão entrar aqui no canal provavelmente ainda não tem muito bem fundamentada sobre o que é, né, esse conceito de growth stock, o que seria isso. Então vamos dar uma pincelada bem de leve aqui só para vocês entenderem, tá? Basicamente, as growth stocks, tá, são as ações que tem grande potencial de valorização ao longo do tempo, ou seja, as suas receitas e os seus lucros crescem constantemente e esses lucros, né, eles são maiores do que a média do setor ali onde ela está inserida ou até mesmo em alguns casos maior do que o próprio mercado, tá? Então, quanto mais receita, né, quanto maior a receita e quanto maior o lucro da empresa, maior a capacidade dela também de valorização das suas ações. Isso é comum, né? A gente tem aquela frase que a gente sempre costuma dizer, que a cotação acompanha o lucro. Então você deve levar isso daí guardado aí com você pro resto da sua vida como investidor, tá? Para de ficar olhando cotação e comece a enxergar mais de perto ali o lucro e a receita da empresa. Então é normal que se a receita da empresa está subindo, o lucro está subindo, a cotação também vai acompanhar o lucro da empresa, combinado? Um outro ponto importante que a gente precisa mencionar aqui sobre as growth stock, tá? É que normalmente elas não pagam dividendos, ou se paga, acaba pagando um valorzinho bem abaixo mesmo, bem só de forma simbólica. Isso porque elas optam por pegar o valor que ela distribuiria ali por dividendos para reinvestir, né, na própria empresa, nos seus projetos, visando aí esse crescimento, tá? Então, por isso, elas não vão aí acabar distribuindo um grande valor de dividendos, como boa parte da galera costuma procurar, às vezes, ações que pagam bons dividendos e tal. As growth stocks, elas têm, na verdade, aí, um outro direcionamento, né? Elas preferem pegar esse dinheiro, reinvestir nela para aumentar, né, e potencializar esse crescimento dela. Você também ganha dessa mesma forma, tá bom? Isso é muito importante mencionar. Inclusive, a capacidade de uma growth stock de te gerar um retorno maior, né, é muito mais rápido, muito mais fácil do que simplesmente você pegando os dividendos e aportando numa forma que você queira. Tá bom? Então vamos olhar aí qual foi a growth stock que o time da Levante preparou pra gente aqui, né? Pra gente poder passar para vocês. E lembrando, ó, que nada do que a gente vai falar aqui é recomendação de compra, não deve ser levado como uma recomendação de compra ou de venda, não estou querendo fazer nenhum movimento, nem nada do tipo do mercado, mas se você tiver interesse em saber, né, qual é o preço-alvo, pegar uma recomendação, uma coisa nesse sentido, o time da Levante, eles têm lá os profissionais certificados, tá? CNPI, tudo bonitinho. Então, nesse relatório tem tudo lá, vocês podem baixar ele de graça, tá aí na descrição. Vai ter a recomendação, vai ter lá o preço-alvo que eles estipularam, vai ter tudo isso aí para vocês poder analisar de forma bem tranquila, fechou? Então, eu só vou dar uma geral aqui para passar para vocês. E a gente vai começar falando, então, né, a Growth Stock que eles prepararam pra gente aí é a VEG, a queridinha da bolsa aí, uma empresa que eu particularmente gosto muito, tá?
E antes da gente poder falar simplesmente e jogar aqui ao ar, né, VEG, vamos falar então, discutir um pouquinho sobre o porquê que eles chegaram nessa conclusão, entender um pouquinho melhor o case e o cenário da empresa, né, como que ela ganha dinheiro e não ficar só ali focado, né, nos indicadores, né, como o pessoal geralmente sempre está acostumado, principalmente quem é iniciante, costuma sempre, vou olhar o PL, vou olhar o ROI, porque eu vejo que as pessoas fazem isso. Mas isso daí é só o start, tá? Para você começar a estudar a sua empresa de fato. Né? A gente tem que dar uma olhada nos indicadores, utilizar ele como filtro, tá? Para você separar as boas empresas que você considera, para daí sim você cair de cabeça e entender os fundamentos, como que a empresa ganha dinheiro, qual é o business dela, tá? Entender onde que ela está inserida ali o setor, para que se vier uma crise, onde que ela possa sofrer um impacto ou não, tá? Então a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre a VEG, entender todos esses pilares aí para chegar nessa conclusão do porquê aí que ela foi eleita a melhor growth stock para 2021, segundo o time da Levante. Demorou? Vamos comigo aqui então, vamos começar? A primeira coisa então que você precisa saber, obviamente, é que VEG ela está sendo negociada aí pelo ticker WEGE3, tá? VEG3. E ela tem basicamente aí 3 fontes de crescimento, que a gente separou aqui, né? Eu preparei um materialzinho, né? Minha colinha para eu ir, conforme eu vou conversando com vocês, eu dar uma lida aqui nos pontos que eu separei. Então, 3 pontos aqui, 3 fontes de crescimento, que é desenvolvimento dos negócios, tá? Que a gente vai entrar aí no detalhe, a questão do market share que ela pode alcançar e a internacionalização. Tranquilo? São essas 3 fontes aí que a gente enxerga de crescimento para a VEG. E o primeiro cara, que é a questão de desenvolvimento, é porque a VEG ela tem uma posição muito bem estratégica, tá? Nas principais tendências seculares e globais aí, né? A busca global por energia limpa. Então, olha só, ela trabalha aí com a parte de eletrificação de frota, indústria 4.0, eficiência energética, rede inteligente e armazenamento de energia. Isso daí já capacita a VEG a estar num setor, num segmento muito bem bacana, que é a questão da energia limpa, tá? O segundo item que a gente trouxe aqui, que foi a questão do market share, apesar de VEG já ter aqui boa parte do Brasil, né, já ocupar boa parte do market share aqui do Brasil, a gente também enxerga, né, o time da Levante, tudo, se a gente observar, que ela tem ainda um grande poder, né, uma boa captação que ela pode fazer aí no mercado exterior, tá, em outros países, que a gente agora acaba esbarrando na questão do terceiro item, que é a internacionalização. Então ela tem grande espaço ainda de crescimento, apesar de no Brasil aqui ela já não conseguir crescer muito mais, né, por questão do market share que ela já pode, que ela tem aqui ocupado, né, no Brasil, ela tem ainda grande espaço de crescimento no mercado no exterior, né, em outros países, então ela ainda tem muita coisa para crescer. Tranquilão? Um dado importante e interessante que eu destaquei para vocês aqui, que eu tirei lá do relatório também, é que a Levante preparou aqui, ó, uma estimativa de potencial de crescimento que eles enxergam para a VEG. E olha só que interessante esse dado. Eles enxergam que a VEG tem um potencial de crescimento de valorização de 13,7% ao ano ao longo dos próximos 15 anos, mano. Então olha só, uma empresa que está crescendo aí aproximadamente 13% por ano nos próximos 15 anos. Mano, é surreal, já animal. Dado extremamente importante, tá? Vamos falar agora um pouquinho, né, da onde que vem as principais receitas de VEG, onde que ela atua aí, para você ter essa noção de como que ela tá ganhando dinheiro, né, de onde vem a sua receita, isso daí é muito importante. Então eu vou deixar um gráfico para vocês aqui na tela, para a gente poder acompanhar e vocês terem uma visualização um pouco mais clara. Olha só, se a gente pegar aqui, ó, 51% aproximadamente da receita de VEG vem de equipamentos eletrônicos e industriais, tá, que é uma das frentes aí que ela atua. A gente tem a questão de energia, tá? Que eu comentei também para vocês, que é um dos fatores muito importantes que ela vem atuando. E a gente tem aqui a geração, tá? A gente tem transmissão e distribuição de energia, que ocupa aí 34% de receita aproximadamente de VEG. A gente tem também aqui a parte de motores comerciais e appliance, e o menorzinho, né? A menor porcentagem, simbolizando aqui 4,3%, que aí entra aqui a questão de tintas e vernizes, onde ela começou a fazer uma atuação mais recente, tá? Esses resultados aqui vieram da divulgação dos seus resultados do terceiro trimestre já de 2020, tá? São dados totalmente atuais, beleza? A gente também tem que destacar aqui que a VEG ela é referência então nessa questão do segmento industrial, tá? E na questão aí também do segmento de energia elétrica. Daí, com base então a todos os serviços, né, e questão de conteúdo tecnológico que a VEG consegue fornecer, ela deixa então de se enquadrar ali na questão de empresa de indústria mais tradicional, tá?
ela produz aí e comercializa, tá, diversos produtos, desde tradicionais até as mais próximas tendências, tá, em termos de inovação tecnológica para motores, motor elétrico e motor de energia. Daí com isso ela consegue penetrar e atuar também em outros segmentos de painéis solares e energia eólica. Então dá para ver aí o grande potencial que WEG tem também, não só ficando ali acomodada num cenário mais tradicional. Ela consegue buscar diversos novos produtos, tá, para ela vir atuando com frequência para poder estar sempre aí no mercado. Outro fato interessante, então, para vocês perceberem, né, o grande potencial de crescimento que a WEG tem, inclusive nesse aspecto que eu falei de diversificação de produtos e sempre estando atualizando aí, né, a questão dos seus produtos oferecidos. A WEG, ela conseguiu crescer a sua receita numa taxa média anual composta de 16,8% desde 1996 até 2019, mano. Olha só que dado importante, tá? E para quem não sabe o que é essa média composta anual que eu comentei com vocês aí, a taxa média, é aquele dado lá, o CAGR, tá? Ou CAGR, que o pessoal costuma falar bastante, tá? Que é a média aí de crescimento. Então, mano, para uma empresa aí que cresceu de 96 até 2019, praticamente 16,8%, tá? A média é coisa pra caraca, tá? Ainda mais crescendo receita, né? Você percebe que ela sempre foi aumentando a sua receita, então por isso a gente vê também, inclusive, aí a grande valorização das suas ações. Como eu falei, as ações, a cota, né? O valor da ação acaba sempre acompanhando a sua receita e o lucro. Então a cotação, né, acompanha o lucro. Eu trouxe aqui também para vocês que em alguns casos mais específicos, né, a WEG acaba crescendo também via fusões e aquisições, né, com um claro objetivo em mente, que é acelerar o seu acesso aos mercados e tecnologias. Então quando ela percebe que tem alguma empresa ali que pode ajudar ela no seu crescimento, acelerar o seu desenvolvimento, e aí está dentro ali do planejamento da empresa, ela acaba fazendo uma aquisição, né? Ela faz a aquisição dessa empresa. Eu vou deixar aí para vocês também um gráfico mostrando as principais aquisições mais recentes que a WEG fez, para vocês terem aí também uma ideia, ficar um pouco mais visual e não ficar só no fala-fala, beleza? Um outro fato muito interessante que deve ser chamado a atenção e deve ser destacado aqui, que talvez boa parte das pessoas desconheçam sobre a WEG, tá? É que tem um dado que diz que desde 2008, tá, até 2018, então aproximadamente 10 anos aí, né, boa parte das receitas da empresa, né, de WEG, veio de lançamento de novos produtos, tá, dos últimos 5 anos, ou seja, a empresa lançou um produto, daí nos próximos 5 anos, boa parte, tá, do crescimento das receitas veio desses novos produtos que ela lançou. E aí assim, a gente teve um crescimento dela, então, desde 2008 até 2018. Com isso a gente consegue enxergar já o que eu comentei com vocês, que é a questão da diversificação dos produtos e inovação. A WEG está sempre atrás de inovação, de novos produtos para poder estar sempre gerando receita, tá? Isso daqui é uma coisa muito legal e muito importante sobre WEG que vocês precisam saber. Agora entrando no âmbito um pouco mais financeiro, né, para a gente ver as questões aqui da empresa, eu separei alguns dados também do terceiro trimestre, tá, que ela divulgou aí nos seus resultados, para a gente dar uma pincelada. Eu já comentei um pouquinho sobre a WEG no quadro ali do resumão semanal, deve ter alguns vídeos aqui no canal que eu vou deixar aqui em cima já o link se vocês tiverem interesse, tá, é só clicar no card, daí vocês podem procurar lá, vai ter as informações sobre WEG, tá? Então, bom, a primeira coisa que a gente pode falar aqui, né, que na questão financeira e operacionais, nas questões dos indicadores financeiros e operacionais, é que eles vieram com uma melhora, né? Obviamente, a gente já percebeu que a WEG aí tem um grande poder de crescimento, e aí a gente consegue já enxergar novamente aqui nos resultados divulgados. Então, a receita líquida dela aumentou aí em 43,3% na comparação anual. Mano, é coisa pra caraca. E 18,1% na comparação trimestral. Mano, só em um trimestre, basicamente, a empresa já conseguiu aumentar aí quase 20%, mano, na sua receita líquida. É coisa pra caraca, velho. É surreal essa empresa aí. O bagulho é louco. E outro ponto aqui, só puxando o gancho já da receita, né, que eu comentei aqui com vocês, é que boa parte também da receita de WEG, ela é dolarizada, né, uma vez que ela também tem ali algumas pontinhas e algumas perninhas em outros países. Então isso daí é bem bacana também, porque às vezes ela consegue ter o ganho com a variação cambial, ela consegue ter, né, o valor quando ela recebe em dólar, e se o dólar está valorizado, né, em frente ao real, ela consegue também ter um ganho em cima disso, então é uma coisa bacana também.
Eu vou deixar aqui para vocês na tela um trechinho aí da demonstração dos resultados, tá, do exercício do terceiro trimestre de 2020, referente à receita líquida, ao lucro líquido e ao EBITDA, para vocês terem aí também essas informações. Bem interessante, tá? Se a gente for olhar também agora de forma mais genérica, mais por cima assim da empresa, a gente também consegue enxergar, tá, um crescimento nas suas receitas em todas as suas fontes, tá, de produtos e receitas. Cada um deles tiveram um aumento aí, então é uma coisa bacana também a ser mencionado. Outra coisa que a gente consegue ver também é que eu vou deixar um gráfico aí na tela para vocês de receita, do EBITDA e da margem, tá, da margem EBITDA. Pô, a gente consegue enxergar aqui nesse gráfico, ó, vou plotar ele para vocês, que conforme a receita cresce, o EBITDA também acompanha, tá? E aí a gente também tem, obviamente, o crescimento da margem aí. Então a gente bateu no terceiro trimestre aí uma margem de 19,5%, basicamente. E aí com o gráfico aí para vocês, dá para vocês enxergarem de forma bem mais clara, né? Desde o primeiro trimestre de 2019 até o terceiro tri aqui de 2020, a receita dela, né, veio crescendo de forma constante. Aí a gente tem também o seu EBITDA acompanhando, né, esse crescimento. E a margem EBITDA também, ó, fazendo essa curvinha, acompanhando aí o crescimento. Muito bacana também essa informação. O lucro líquido também da empresa aumentou aí cerca de 54% no trimestre em relação, tá, ao mesmo trimestre de 2019. Coisa pra caraca, tá? Esse foi inclusive o sexto trimestre consecutivo que a WEG apresenta aí um crescimento anual de lucro acima de 10%, tá? Outro indicador forte aí para demonstrar a forte capacidade da empresa de continuar crescendo. Mano, empresa animal, velho. Eu vou deixar também aí um gráfico do lucro líquido dela, tá? E o crescimento anual, que foi esse dado que eu comentei, para vocês enxergar isso daí também. Muito show. Agora eu vou colocar um outro gráfico para vocês, que é do ROIC, tá? Da empresa. A gente consegue ver que ele cresceu aí também absurdamente, tá? Desde 2019 até agora esse período de 2020, ele saiu ali de 18% até 23%, mano. Isso daqui, o ROIC basicamente mostra a capacidade, tá, da empresa em se tornar cada vez mais eficiente, tá? Na prática, isso daí mostra o quanto de dinheiro a empresa é capaz de gerar em razão a todo o capital investido, incluindo aí também as dívidas, né, o dinheiro de terceiros aí. E agora, só para complementar para vocês também, eu vou colocar aí na tela, né, um gráfico mostrando o crescimento, tá, de geração de caixa operacional da empresa. Mano, é uma coisa também absurda. A empresa conseguiu gerar aí nos primeiros 9 meses, tá, de 2020, ela gerou um caixa de aproximadamente 2,6 bilhões, mano, em caixa. É coisa absurda. A empresa que tem caixa aí é uma empresa que consegue se dar muito bem por períodos aí em crise, alguma coisa nesse sentido. E a geração de caixa demonstra aí a grande capacidade da empresa, tá, em ter uma boa gestão, conseguir ter o lucro, uma margem bacana e gerar esse caixa, tá? Bom, e aí com base então em todas essas informações já deu para entender, né, o porquê que a Levante escolheu essa empresa aí, né não? Mano, empresa totalmente eficiente, geração de caixa monstro, atua em diversos setores e segmentos, ela tá sempre buscando crescimento, tá? Ela tem ainda um grande market share para alcançar aí uma grande penetração aí na questão, né, da internacionalização, diversos países para poder atingir. Então, mano, o crescimento dela que foi projetado aí é surreal, tá? Numa média anual. Então, mano, eu quero saber agora de você aí, né? Depois que você viu esse vídeo e tal, se você já imaginava que era isso, ou se você tem WEG na carteira, se você não tem. Se você não tem, se você pretende adquirir, como é que tá aí? Comenta aí pra eu saber, deixa aí a sua opinião nos comentários, eu vou ficar muito feliz em saber aí o que cada um de vocês está pensando. Tranquilão? Bom, e novamente eu vou pedir aquela força e aquela moral pra vocês. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, mano, deixa o like nesse vídeo para me ajudar e me motivar a construir e produzir mais vídeo para vocês, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações e ó, me segue lá no Instagram, @lecubas, beleza? Eu tenho bastante conteúdo para vocês também por lá, fechou? Bom, mais uma vez então eu agradeço por vocês terem ficado comigo até aqui ao final do vídeo. Vocês já sabem, né? Eu espero que vocês tenham um excelente dia. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Leandro Cubas e você já sabe, eu te convido a vir investir. Bora!